num certo reinado, um rei muito bom que costumava reinar para que houvesse um equilíbrio no seu reino. Ele queria ter momentos de equilíbrio. Então, nesses momentos de equilíbrio, ele teve uma ideia. Ele ia fazer um quadro onde refletisse a paz profunda. E através daquele quadro ele faria seus minutos de meditação. Então ele pediu para que todos os artistas do seu reino fizessem um quadro onde representasse a paz. Esse quadro ficaria exposto em seu castelo e ali ele teria aqueles momentos de centramento e meditação dele. E assim ele poderia tomar as suas decisões sobre o seu reinado de uma forma mais equilibrada. Então, como resultado, ele recebeu vários quadros, mas 2 chegaram ao final da sua escolha. O primeiro quadro, ele representava na sua pintura um lago muito tranquilo. Esse lago era um espelho perfeito, onde se refletiam plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um paraíso, muito azul, com tênues nuvens brancas. Todos os que olharam para essa pintura pensaram que ela refletia a paz profunda. A segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um paraíso tempestuoso, do qual se precipitava um forte aguaceiro, com relâmpagos e trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma espumosa corrente de água. Tudo isso se revelava nada pacífico. Mas quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto, crescendo em uma fenda da rocha. Nesse arbusto encontrava-se um ninho. Ali, em meio ao ruído da violenta turbulência da água, estava um passarinho placidamente sentado em seu ninho, em profunda paz. O rei escolheu essa tela e explicou por quê. A paz profunda não significa estar em um lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo para realizar, ou livre de dores e tentações da encarnação. Paz profunda significa que, apesar de estar no meio de tudo isso, permanecer calmos e confiantes no santuário sagrado do nosso coração, lá encontraremos a paz, a verdadeira paz profunda, em silenciosa meditação. Então, esse é um trabalho que eu inicio aqui com essa história. Por quê? Esse trabalho é um trabalho que vai se chamar Amor de Mãe. O amor de mãe, ele é um trabalho que eu venho fazendo há algum tempo, né? Tenho feito há algum tempo, só que ele tem sido feito em pequenos grupos de pessoas que têm sofrimento por dependências e codependências, seja emocional, seja física, né? Seja química, seja medicamentosa, seja lícita ou ilícita. São pessoas que trazem dentro de si todo o sofrimento da vida, da convivência com um dependente. E muitas vezes, outras pessoas trazem a dependência dentro de si. E elas querem lutar contra tudo isso, mas elas não sabem como. Elas trazem dentro delas toda essa agitação, todo esse sofrimento. E isso faz com que essas pessoas fiquem sem direção, fiquem em grande sofrimento, gerando doenças e muitas vezes tendo atitudes
que podem prejudicar aquilo que elas tanto desejam, que é ajudar as pessoas que elas amam a sair da dependência e codependência. A tirar uma pessoa da dependência e codependência, da dependência em si, né? Para você tirar uma pessoa dessa dependência, você não consegue. Só mesmo a própria pessoa, ela pode sair, ela pode ter o desejo de sair. O desejo do outro, ele não resolve. Então, eu percebo, através do atendimento enquanto terapeuta, sou psicoterapeuta reencarnacionista, né? Trabalho com várias modalidades de terapia, na parte vibracional, na parte consciencial. Então eu percebo o grande sofrimento e a falta de direção dessas pessoas. E a quantidade de pessoas que nos procuram hoje para que eu faça esse trabalho e o resultado efetivo de muitos dos meus trabalhos. Então eu quero juntar tudo isso. A intenção desse trabalho de amor de mãe, que eu vou chamar, é auxiliar as pessoas para que elas possam sair desse trabalho, desse sofrimento que elas vivem e encontrar paz profunda dentro de si, apesar de toda a agitação que está no seu entorno. Porque no entorno de quem está convivendo com a dependência e codependência é muito agitado, é muito sofrimento, muitas vezes alterações, conflitos. E ali gera o quê? Alteração interna, conflito interno, que reflete aonde? No corpo. E essa pessoa passa então a criar doenças, muitas vezes levando ao autossuicídio, muitas vezes gerando uma doença dentro de si e que vai fazer com que ela vá de pouco a pouco buscando a morte, porque ela não vê saída, ela não vê alegria e ela não vê vida. Ela vê movimentos intensos dentro de si, onde ela traz a esperança no dia que a pessoa, digamos, não bebe, vamos ao alcoolismo de exemplo. O dia que a pessoa não bebe, ela traz dentro dela uma grande esperança. E no dia seguinte vem a recaída do seu amado. E nesse dia ela também recai. Isso faz o quê? Com que ela gere uma instabilidade tão grande dentro dela que ela passa a adoecer. Ela começa a adoecer na emoção, no campo emocional, no campo mental, até chegar ao campo físico. E isso é isso que a gente precisa abordar, todo esse olhar sobre a pessoa, muitas vezes estereotipada, muitas vezes acusada, existem preconceitos, existem distanciamentos, então existem muitas situações ali dentro da dependência e codependência que geram o adoecimento. Então a intenção não é curar ninguém nesse movimento que eu estou iniciando, e sim que cada um olhe para si, tente identificar, porque como é um movimento grande, bem maior do que o que eu já fazia na mesa multidimensional, né? Dentro do ramo da radiestesia, dentro do ramo das terapias vibracionais e conscienciais, ele é um movimento muito maior, onde eu não estou vendo quem está do outro lado. Então, nós vamos fazer uma abordagem sempre geral. E ali, quem tiver interesse em olhar, em receber essas pílulas de paz dentro de si, pílulas de amor, de compreensão de vida, né? Acompanhe esse canal, acompanhe esse trabalho para que possam encontrar sua força. Aqui eu pretendo trabalhar, existem pessoas que trabalham bastante sério dentro desse ramo, e eu pretendo colocar nesse trabalho, nessa playlist, vídeos dessas pessoas para que vocês também assistam. Então, vamos tentar fazer um trabalho em conjunto. Eu vou trazer aqui a mesa multidimensional coletiva,
e eu vou fazer um trabalho em conjunto. E eu espero do fundo do meu coração que esse trabalho ele chegue ao maior número de pessoas. Então, sempre que você for ver esse vídeo, for assistir algum dos vídeos, dê um like. Se necessário, compartilhe com quem vive esse movimento tão difícil, tão sofrido, para que a pessoa ela possa saber que existe uma luz no fim do túnel dela, que existe algo que ela pode se apegar para sair dessa situação. Porque quando vem o desespero é muito difícil. Somente quem convive com esse tipo de situação sabe o sofrimento desumano que é. Então eu vou fazer alguns vídeos, vou contar um pouquinho da minha história, do que eu faço, e dessa maneira vocês vão me conhecendo um pouquinho mais e buscando sempre esse olhar sobre vocês. Cada um que assistir esse vídeo, pense em si, não pense no outro. O outro, muitas vezes, ele vai tomar uma consciência quando você agir do jeito certo, da forma certa. Isso tudo nós vamos levantar ao longo desse trabalho, tá bom? Então, nesse momento, eu sempre vou ou iniciar ou fechar um vídeo com uma pequena prece. Não é uma prece religiosa, não, mas é uma conversa com o universo e com o nosso grande Pai maior, né? Pedindo que esses vídeos tenham a energia certa, o movimento certo para atingir o coração de quem está necessitando nesse momento. Pedindo, Pai, que esse amor que eu trago aqui e essa minha gratidão ao meu próprio movimento de cura chegue em cada coração e que possa despertar nele uma pequena semente, a semente do amor, da compreensão, e que essa semente germine e crie uma força tão grande que chegue a todas as pessoas que estão em sofrimento, criando assim um elo planetário para que a gente possa auxiliar nesse momento planetário a todos que vivem esse sofrimento de dependências, codependências que vamos abordando. Pedimos também, ó Pai, que nos proteja, porque sabemos que existem consciências que se alimentam dos vícios, do sofrimento e que nos encontrarão fatalmente. Então, pedimos a proteção nesse momento de Arcanjo Miguel, de nosso querido universo, nossa querida Mãe Gaia, para que nos proteja e que sejamos invisíveis a esses olhares que queiram impedir esse nosso grande trabalho de amor. Então, e assim eu encerro, até o próximo vídeo.